Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus amigos, bom dia. Deixa eu só ajustar aqui. Bom dia, 7 horas da manhã. Vou já mandar uma mensagem lá para os irmãos que vão estar aí se conectando conosco. Deixa eu só mandar aqui o link. Vamos iniciar então este dia que o Senhor nos fez. Eu quero convidá-los a se alegrarem, a se alegrarem conosco. Nós vamos orar. Logo depois da oração, nós vamos já chamar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco, E aí tem novidades, mas vamos por etapas, vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela quarta-feira que chegamos. Queremos agradecer, Senhor, pela vida, pela salvação que temos através do seu Filho, Cristo Jesus. Queremos pedir, Senhor, por esse dia, que o Senhor fale conosco agora, a começar de agora, através dessa live. Que o Senhor possa esclarecer as nossas dúvidas, fortalecer a nossa fé, através da unção, do ensino da Tua Palavra por meio do nosso querido amigo Pastor Davis. Usa ele com graça, usa ele com sabedoria, usa ele com unção, de modo que nós, ao terminarmos essa live, estejamos mais fortalecidos na fé, que conheçamos um pouco mais da Tua Palavra. Esteja com aqueles que estarão se conectando a nós. Abençoa cada um deles. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero então agora, sem mais demora, deixa eu só terminar aqui, eu quero chamar o pastor Davidson. Deixa eu colocar aqui ele em tela. Oi, meu amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí retornando à introdução, do livro de Apocalipse. É bom tê-lo de volta. Como é que foi de férias? Deu para descansar? Opa, o pastor Aderson sabe que nós que somos pobres, a gente descansa carregando pedra, né? Então eu consegui descansar um pouquinho no final do mês de julho, que tiramos umas férias, no seminário, também na igreja, mas também aproveitamos para produzir, Então, enquanto a gente estava tentando descansar, eu terminei de escrever o Salmo 91, que eu estava devendo, Estou devendo ainda para os irmãos, já está na fase final de produção, e se Deus quiser, o Salmo 91 vai estar pronto para o mês de outubro, lançamento, se Deus quiser, em outubro. E além do Salmo 23, que temos anunciado aqui, temos falado bastante, e você pode adquirir, esse livro aqui do Salmo 23, entrando em contato comigo, pelo meu telefone, e aqui você consegue ter uma noção muito clara e direta, e rica também, do Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra. E nessa mesma pegada aqui vai sair o Salmo 91, se Deus quiser, em outubro.
E aproveitei também para produzir mais duas obras, né? Para acrescentar ao nosso portfólio. A primeira é a obra essa aqui, ó. Uma obra nova, está quentinho ainda no forno, né? Saiu ainda agora. Guardadas pelo amor, quando o trabalho descobrindo a inexpugnável proteção divina. Esse livro aqui, ele é especificamente para mulheres. Então, você que está nos assistindo, você é a nossa irmã em Cristo, se você tem esse interesse em saber como é que Deus te protege, você mulher, como é que Deus te protege das circunstâncias ruins da vida, dos problemas, dificuldades. Esse livro é um livro feito especialmente para você, ok? Eu trabalhei de modo a tratar de assuntos específicos para mulheres. E, por fim, uma comédia, né? Eu também escrevo ficção. Essa é a minha segunda comédia publicada. E cá entre nós está melhor do que a primeira, né? Que eu fiz. Aqui eu estou um pouco mais maduro, mas é a comédia As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdicrey, né? Então você vê aqui, ó, uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas, né? E aqui é uma comédia onde eu ironizo o apóstolo Valdicrey como sendo um apóstolo neopentecostal. E aqui você vai ver, deixa eu só mexer aqui, que houve um negócio aqui, só um segundinho. Pronto. Aqui você vai ver o quanto, muitas vezes, os exageros preconizados, né, por certos grupos religiosos, evangélicos, eles estão, na verdade, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, né, eles acabam dando um certo ar cômico, não é, para esse tipo de coisa. Então, aqui eu exagerei, claro, é uma comédia, mas aqui você consegue também fazer reflexão, porque no final da comédia eu também trabalho uma reflexão séria sobre o apostolado no meio neopentecostal. Então, vai ser interessante, vai ser aprendizado também para você, além além da diversão, né? Joia, joia. Então, ó, 3 lançamentos e aí já começa aí a se organizar. Pastor Davis, se alguém quiser adquirir as suas literaturas, como é que ele faz? Como é que ele deve proceder? Ele ou ela, né? Queremos dar aí bom dia a Ilma, que está conosco, tem outras pessoas que também estão. Se puder dar um joinha, puder aparecer aí também vai ser bom. Mas como é que funciona, Pastor Davis? Como é que eles fazem para poder adquirir? Sim, você pode tanto fazer contato pelo site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, ou também, então, o caminho mais rápido, né, e mais fácil, você fazer contato comigo pelo WhatsApp. É 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 021 998-58-5402. Eu terei prazer em te responder, fazer o contato e enviar pelos correios assim que você fazer a encomenda do livro, tá bom? Aí então, bom, dica de como as pessoas podem fazer para adquirir uma dessas literaturas. Ao final, o pastor Davidson vai falar mais uma vez a respeito dos outros livros que ele está lançando e já tem aí no forno tão esperado também Salmo 91. Salmo Que Deus 91. abençoe, né, a vida do pastor Davidson. Pastor Davidson, a partir de agora eu vou sair de cena para que você possa então dar continuidade, dar sequência ao nosso estudo, introdução ao livro do Apocalipse. Seja bem-vindo, tá? Fique bem à vontade aí virtualmente na nossa sala. Tá bom, Pastor Davidson? Amém. Deixa eu colocar aqui então. Muito bem. Já estamos com o nosso material em tela. Lembrando que você pode baixar gratuitamente a nossa apostila de introdução ao estudo do Apocalipse. Basta você entrar no site www.contextualizar.com.br e ali você consegue baixar na seção de e-books
gratuitos, você consegue baixar, então, de graça essa apostila, tá bom? Nós já estamos chegando na parte final do nosso estudo do Apocalipse. Já temos uma programação de novos estudos para quando terminarmos o livro do Apocalipse. Mas eu creio que em 2 encontros ainda nós conseguimos fechar, tá bom? Vamos retomar hoje, da onde paramos, falando aqui sobre o anticristo e o falso profeta, que é um tema também bastante polêmico e que dá bastante discussão na internet sobre quem seria o anticristo, quem seria o falso profeta, qual a identidade desses personagens, será que eles são reais? Será que, como tantas figuras de linguagem no Apocalipse, tanto o anticristo quanto o falso profeta são apenas mais uma figura de linguagem, né? O que significa tudo isso? A gente vai dar uma pincelada aqui hoje para vocês terem uma noção, e então seguiremos com o nosso estudo, né? Olha só, o único autor bíblico que usa a palavra anticristo é João, mas não no Apocalipse. A citação acontece nas epístolas. Tal personagem escatológico é normalmente entendido como sendo o iníquo, ou o homem do pecado, ou ainda o filho da perdição, mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 e 8. Né? Vamos dar uma olhadinha lá? Ver se a gente consegue abrir aqui direto. Conseguimos, olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não é? Então temos aqui uma referência direta ao anticristo usando esses epítetos, esses outros nomes, né, aplicados a ele, né, o iníquo, homem do pecado, filho da perdição, certo? Tudo isso aqui é referência à figura do anticristo. Apenas lembrando também uma coisa aqui, ó, a palavra anticristo, a gente percebe aqui que ele tem um prefixo, o prefixo anti. Tá vendo aqui o prefixo anti e depois a palavra Cristo. A palavra Cristo nós já sabemos, né, provém do grego e significa Messias ou o ungido. Então, Cristo é o ungido de Deus, é o Messias, tá bom? A palavra Messias vem do hebraico, significa ungido, e a palavra Cristo vem do grego, que é uma tradução de Messias, que também significa ungido, ungido de Deus, tá bom? Agora, o prefixo ante do grego, geralmente, ele faz referência àquilo que é contrário, ou seja, aquele que é contra o Cristo, no caso aqui. Só que nós temos uma informação mais apurada, é que, do ponto de vista bíblico, o anticristo não é aquele que é contrário a Cristo, mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que quer substituir a Cristo. Então, é esse o sentido de anticristo do ponto de vista bíblico. É aquele que quer substituir a Cristo. Porque, por exemplo, Cristo é de fato o rei que vai trazer a paz mundial, a paz real, eterna. É só Cristo que pode trazer a paz. Mas o anticristo vai tentar imitar a Cristo, trazendo uma paz que não é duradoura, uma paz falsa, uma paz plástica, né? Uma paz superficial, artificial até, né? Mas ele tenta imitar a Cristo, ele tenta se colocar como substituto de Cristo. É nesse sentido, então, que usamos a palavra anticristo, conforme ela aparece na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, olha só, com respeito, então, com respeito ao anticristo, né? Esses títulos aqui foram aplicados por Paulo a ele, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, tá ok? Todos são referência a essa figura escatológica do anticristo. Da mesma forma, a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13,
é identificada pelos intérpretes, os especialistas, como esse mesmo anticristo. Então, ele é a besta que sobe do mar, não é? Está relacionado ao mar. Lembrando que na linguagem simbólica, profética, especialmente aqui no Apocalipse, né, a besta é aquele monstro que é símbolo, né, de, de algo que é deturpado, que é deformado, por isso a besta, e é grande, né, porque também tem força para fazer as maldades que a besta quer fazer, né? Mas essa besta sobe da onde? Da onde que ela vem? Ela vem do mar. O mar, na literatura apocalíptica, profética, significa uma grande multidão, uma multidão de pessoas, um mar de pessoas, não é? Então, essa aqui é a ideia, ou seja, essa besta, que é o anticristo, ela sobe com a aprovação de uma grande multidão, um grande número de pessoas que vai estar apoiando o start, né, o começo dos trabalhos e da ação dessa besta, por isso que ela subiu do mar, porque ela tem a aprovação de muita gente, tá? E a besta que sai do mar, antes de ser o Godzilla apocalíptico, não é o Godzilla, não é o monstro nesse sentido, mas é uma referência simbólica ao próprio anticristo que sobe ao poder com a aprovação de muitas pessoas, tá bom? Em Apocalipse 13, portanto, essa besta ela é mencionada. Ela então é identificada pelos intérpretes como o próprio anticristo. Embora o texto não diga isso, o modo de agir da besta parece dizê-lo, parece identificá-lo realmente como o próprio anticristo. A sua ação é, sobretudo, anticristã. A besta quer para si a adoração que é devida ao cordeiro. Está vendo aqui, ó, ela tentando substituir o cordeiro, que é, na verdade, o próprio conceito, inclusive, de idolatria, né? Quando você substitui a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração a um Deus falso. Essa substituição, ela é anticristã, ela é antibíblica, ela é anti-Deus, ok? Por isso a Bíblia é tão enfática com respeito à proibição à idolatria. Então, devido a essa substituição que a besta tenta fazer, ela se encaixa no perfil traçado por Paulo desse anticristo, o iníquo, o homem do pecado e o filho da perdição, né, que são títulos da mesma pessoa. Bom, aqui é a pergunta que não quer calar. Quem é o anticristo? Alguns dizem que é um sistema político, mas a maioria dos estudiosos o veem como sendo um homem, é uma pessoa específica. No caso aqui, na história escatológica, lá no final, nos tempos da escatologia. Isto é bastante coerente com as citadas palavras de Paulo, nós já vimos aqui, né? Quando ele fala sobre o iníquo. O texto de 2 Tessalonicenses não é essencialmente simbólico. Então, quando o apóstolo diz que é um homem, devemos entender literalmente que de fato será um homem. Afinal, aquela igreja já estava com muitos problemas de entendimento. Essa igreja aqui é de Tessalônica, tá bom? Já estava com muitos problemas de entendimento escatológico e Paulo precisava ser o mais claro possível para poder ser entendido pelos irmãos de Tessalônica, ok? Bom, se o anticristo é um homem, quem de fato é ele? Não nos arriscaremos aqui, é claro, né, a responder tal pergunta, mas muitos já se arriscaram no decorrer da história. Sempre há quem queira eleger o anticristo. Quando João escreveu, ele poderia estar se referindo a Nero ou a Domiciano, sem prejuízo do sentido escatológico da profecia. Essa aqui é a abordagem histórica, né? É claro que tanto Nero quanto Domiciano se encaixavam bem, como qualquer imperador romano também, né? Se encaixava bem em toda essa figura escatológica do anticristo. Então, tem essa pegada histórica, tem
esse entendimento histórico também que você pode levar em conta, tá bom? Mas, como nós já estamos estudando aqui, a própria imagem do anticristo, ela extrapola apenas um período histórico específico, né, da humanidade. Ela vai além, ela tem, de fato, um entendimento mais escatológico, tá bom? Então, ela tem tanto a dupla aplicação profética para o período histórico do primeiro século, quanto também a aplicação profética posterior, já em sentido escatológico, tá bom? Bom, o culto ao imperador era uma prática oficial do Império Romano. Domiciano, aquele que provavelmente mandou João para Patmos, considerando-se um deus, mandou que imagens suas fossem espalhadas pelo império. Então, aqui tem, de fato, essa informação histórica, né, para que a gente leve em conta. Os que se recusavam a adorá-las, essas imagens dele próprio, né, eram condenados à morte. Portanto, aquele imperador se encaixou no perfil do anticristo. Então, também tem essa referência ao próprio Domiciano, que é o imperador que eu acredito, e estamos definindo aqui, como sendo aquele que provavelmente foi o imperador romano da época de João, tá bom? Já no final do primeiro século. O próprio João disse que muitos anticristos tinham se levantado. Olha aqui o texto de 1 João, em vários capítulos aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir a todos. Não são muitos, não, né? 1 João 2,18 fala o seguinte: ó, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, veja aqui no plural, né? Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, como temos aqui vários anticristos, nós percebemos aqui que é uma espécie de movimento anticristão, né? E a gente já percebe isso também em nossa geração. Quantas vezes a gente percebe na nossa cultura movimentos idólatras de substituição de Cristo por outras coisas. Alguns substituem Cristo por um político, por um sistema político, não é? Por uma ideologia política. Outros substituem Cristo por uma igreja, por um líder religioso, que aqui a gente vai entender que essa é uma referência à besta que saiu da terra, que seria esse falso profeta que vamos falar ainda, não é? Então, tudo isso a gente também percebe em nossos tempos um movimento anticristão como esse. E a gente percebe que tanto teve uma aplicação histórica lá no passado, no primeiro século, na própria época de João, quanto também nós percebemos em nosso tempo já um tipo de movimento voltado para isso, né? E acredito eu que talvez em breve, não sei se na nossa própria geração, mas talvez no máximo da próxima geração, a gente já percebe aqui esses movimentos escatológicos, né? E a gente vê que está bastante próximo de acontecer. Versículo 22, né? Nós temos aqui, no caso aqui em 1 João, capítulo 2, agora versículo 22. Que é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. É claro que ele vai negar, né? Se ele quer substituir, ele quer se colocar no lugar do Filho e do Pai, então ele tem que negar o Cristo, certo? Então essa é a figura aqui. Capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E esse que já agora está no mundo. Olha só. Na época de Jesus, ele já disse, na época de João, né? Ele já dizia que o anticristo já está no mundo. Tá vendo? No caso aqui, é o espírito do anticristo que opera ainda na humanidade, tá bom?
Claro que ele não se referiu ao anticristo escatológico final, mas a esses anticristos, né, que no plural mesmo, que são vários. Por fim, vamos aqui ler 2 de João, capítulo 1, versículo 7. Lembrando que em 2 João só tem um capítulo, né? Então aqui é o versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Não é? Aqui, João já estava se referindo a uma forma bem embrionária de uma heresia antiga que se formou com muito mais força no segundo século, né, depois de João aqui. Ele se refere ao gnosticismo. E essa seita gnóstica que estava começando a dar os ares, né, que foi na verdade a seita gnóstica, ela foi a primeira seita que surgiu do cristianismo na história da igreja, tá bom? Ela estava ainda começando de modo muito embrionário no final do primeiro século, já na época de João, mas ela pega força e corpo no segundo século, tá bom? A partir do segundo século. E o gnosticismo, que é uma espécie de esoterismo cristão, deu muito trabalho mesmo aos apóstolos no início e depois aos pais da igreja, tá bom? Deu muito trabalho para esses nossos irmãos lá na história da igreja. E o grande fato também, que infelizmente é uma notícia que eu preciso dar, o gnosticismo ainda existe e ainda está operante mesmo em nossa sociedade. Mesmo o culto pagão de religiões antigas, pagãs, eles ainda é um culto que ainda existe hoje. São cultos que ainda existem hoje, né? Mas de modo velado, escondido, buscando essa parte mais esotérica, essa parte mais até de adoração a ídolos mesmo, né? E a próprio Satanás. Tudo isso existe ainda hoje. E a gente não percebe porque não aparece na mídia, não é? Mas existem sim hoje, ok? Bom, então vimos essas passagens aqui, né? Que falam como João trata dos diversos anticristos, né? No plural, porque nós já vimos aqui o conceito de que existem vários anticristos, portanto, isso dá margem a percebermos vários líderes ao longo da história que se encaixam no perfil, desde os próprios imperadores romanos, até mesmo os imperadores e conquistadores da história, como Gengis Khan, como Napoleão, o próprio Adolf Hitler também, né? São candidatos muito fortes a essas figuras anticristãs ao longo da história, não é? Mas ainda aguardamos o anticristo escatológico, que seria talvez o último, com certeza o último, mas o mais importante e o pior deles, né? Que seria o anticristo final mesmo, o escatológico. Ainda aguardamos a revelação desse anticristo final. Contudo, é bastante aceita a crença numa personificação do mal através de um anticristo escatológico, aquele que estará no mundo no dia da segunda vinda de Cristo, como está aqui em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não é? Então, de fato, esse anticristo escatológico ele está plenamente identificado aqui com a segunda vinda de Cristo, tá bom? Hitler, alguns líderes religiosos e outros malfeitores da história foram apontados como sendo, portanto, o anticristo, ou pelo menos como sendo um deles, né? Ao longo desses checkpoints da história, né? Desses momentos específicos da história. Porém, Jesus não voltou em suas épocas históricas. E o cargo, né, entre aspas, do anticristo ficou então vago, entre aspas, para uma outra pessoa que ainda há de se revelar, tá bom? Veremos então, ao longo da nossa vida aqui, se vamos realmente reconhecer o anticristo quando ele aparecer, já é nossa geração, ou se ainda não, se será uma geração ainda posterior à nossa,
que o anticristo de fato aparecerá. Ainda não sabemos exatamente, né? Conquanto não possamos identificar o anticristo, sabemos, contudo, as linhas gerais do seu caráter e atuação. Através das interpretações mais aceitas, compreende-se que ele poderá ser um líder político e de projeção mundial. O atual fenômeno da globalização seria ideal como preparação para o governo mundial, de fato. Nunca na história da humanidade temos um período tão propício à revelação do anticristo para trazer um governo mundial como o nosso que vivemos hoje, né, da globalização. O globalismo, enfim, né, o movimento globalista, ele preconiza isso, ele prega isso, que precisa ter um governo mundial, uma economia mundial e um líder mundial, não é? Para então a humanidade crescer e se desenvolver. E esse movimento existe hoje, alguns se esforçam muito para poder fazer com que esse movimento dê certo, e grande parte, inclusive, de governos mundiais aderiram ao globalismo, né? O Brasil também não está de fora disso. Muito bem. Então, em nenhum momento da história temos uma época tão propícia para o anticristo quanto o nosso, né? O nosso tempo ou a nossa época. Bom, os conflitos internacionais e a fome seriam solucionados por algum tempo, mediante um plano econômico extraordinário, feito pelo anticristo, né? A besta que sobe do mar, em Apocalipse 3:2, né? A gente pode até dar uma olhadinha lá, mas nós já vimos isso aqui, né, ao longo da nossa leitura do Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui se refere a essa besta que veio do mar, né, que é o anticristo. Então, essa besta que sobe no mar receberá o poder do dragão, que é Satanás. E em seu nome dominará sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, versículo 7. Então, esse domínio internacional, tá bom? Ele é muito propício hoje por esse movimento globalista que temos visto em nossa geração, tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23.
Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. A interpretação desse texto é feita normalmente em relação com a profecia das 70 semanas de Daniel, que está em Daniel, capítulo 9, tá? Que nós não vamos ler aqui, porque ele é muito grande, mas as 70 semanas de Daniel, para quem estuda escatologia, é um capítulo muito importante, tá bom? Bom, em todas as épocas da história, o poder político teve alguma ligação com o poder religioso. Os déspotas eram avalizados pelo clero. De fato, na história, muitos da igreja, até cristã, né, avalizavam os déspotas, os imperadores, os reis da época, ao longo da nossa história, ocidental principalmente, na história ocidental. Então, esse tipo de relação, igreja e Estado, era uma relação, uma simbiose, muito estreita, muito firme, Isso era muito comum ao longo da história. Assim, o povo reconhecia a origem divina da autoridade absoluta e permanecia submisso a essa autoridade absoluta política, tá? Com a chancela da autoridade religiosa. Da mesma forma, o anticristo precisará do falso profeta. Esse falso profeta, que é a besta que sobe da terra, ele é a autoridade religiosa, claro, anticristã, a serviço de Satanás, mas que vai dar aquele ar, de uma autoridade mundial, que com respeito mundial, que tem o respeito religioso mundial, ele vai dar a chancela para o anticristo fazer tudo o que ele quer fazer, Tudo na operação do erro e do engano em prol do reino de Satanás, que nós já sabemos é um reino que não prevalecerá, é um reino que já nasceu perdedor, Então a gente percebe isso aqui. Bom, o falso profeta parece representar o poder religioso que fará parceria com o anticristo, talvez numa manifestação ecumênica. Essa visão ecumênica, o que é ecumenismo? É a comunhão entre várias religiões diferentes, ou todas as religiões diferentes, convivendo numa comunhão perfeita, praticamente adotando um único sistema de crenças, tá bom? Que é o sistema de crenças anticristão, do anticristo, movido por Satanás, tá? Então, nós temos aqui duas figuras escatológicas, a do falso profeta e a do anticristo, sendo o falso profeta tendo o objetivo de preparar o caminho, de chancelar a vida do próprio anticristo, e o anticristo em si, que é o líder político que está a serviço de Satanás, tanto ele quanto o falso profeta, estão a serviço de Satanás para tentar desvirtuar o máximo de pessoas possível no final, na época do juízo final, tá? E a palavra de ordem aqui é ecumenismo, que é a junção, especialmente religiosa, de todas as religiões do mundo numa única religião. Está juntando tudo, está amalgamando tudo numa única religião, que seria a religião única do anticristo, tá? Então, economia única, governo único, que é o governo ditatorial, do anticristo, e a religião única pelo ecumenismo, tá? Tudo isso aqui são valores que muitos líderes defendem hoje, inclusive a conhecida LBV, Legião da Boa Vontade, fala claramente sobre ecumenismo, Ela se propõe a ser uma religião ecumênica.
E a própria Igreja Católica também trata de ecumenismo, não nesse sentido mais religioso, mais aberto, mas trata-se de ecumenismo, pelo menos entre movimentos cristãos, né? E é bom apenas ficar claro que a gente defende não o ecumenismo em si, a gente defende a convivência pacífica, harmônica, respeitosa entre as várias religiões, é claro. Ninguém aqui vai defender que a gente saia pelas ruas depredando templos religiosos ou até, por exemplo, despachos na rua, né, da religião da Umbanda e do Candomblé. Ninguém aqui está falando para a gente desfazer disso e quebrar tudo, nada disso, né? Nós defendemos a convivência pacífica, em paz, em harmonia, no sentido de boa convivência e respeito às outras religiões, né? Todo cristão de verdade, convertido, prega isso, defende isso. Agora, isso não quer dizer que a gente vai juntar as várias confissões religiosas pelo mundo afora com a nossa e fazer uma só. Esse ecumenismo nós não concordamos, não aceitamos, tá bom? Porque ele na verdade, nós entendemos ser uma obra do anticristo para o domínio mundial, tá? Para a tentativa, pelo menos, do domínio mundial. Mas é muito claro para nós que isso não quer dizer que defendemos o ecumenismo em si, tá? A gente apenas defende a boa convivência entre líderes religiosos das várias religiões existentes no mundo, tá bom? A convivência em paz não quer dizer ecumenismo, tá bom? Quero deixar bem claro esses conceitos aqui, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, ainda dá tempo de falarmos um pouquinho sobre a Babilônia versus a Nova Jerusalém. Essa aqui não é uma parte muito grande, então vamos fechar o nosso estudo de hoje com essa parte aqui, tá ok? Continuamos a parte final, então, do nosso estudo nosso próximo encontro. Então, Babilônia versus a Nova Jerusalém. A Babilônia, no Apocalipse, parece ser a sede de governo do anticristo. Nos dias de João, era uma referência a Roma. É claro, né? Era a referência que João tinha na época dele. Então, olha só. Apocalipse 17, versículos 9 e depois o versículo 18, né? Versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças dessa besta, né? São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes aqui é uma referência a Roma. Roma era conhecida como a Roma era a cidade, né? É conhecida como a cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes, né? Aqui, portanto, é uma referência simbólica, metonímica ao Império Romano, de um modo geral, tá? É uma referência a esse império, portanto, que é a cidade das 7 colinas. Capítulo 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui é uma referência clara ao Império Romano, tá? Que seria a Babilônia a sede do governo do anticristo. Então, escatologicamente, tem esse sentido simbólico de o anticristo reinar em um lugar, que seria a sede do seu governo, né, do seu reino. Identificada aqui como a Babilônia do Antigo Testamento, que foi atualizada para Roma no Novo, e será ainda atualizada hoje para algum lugar que não conhecemos plenamente, tá bom? Não vou me arriscar aqui a falar de um lugar. Mas haverá, sim, um lugar que, naturalmente, será a sede do anticristo. Alguns dizem que é ONU, alguns dizem que é a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou a Organização Internacional do Comércio, enfim, né? Dizem que seriam as sedes de alguma instituição globalista como essa. É possível, né? Mas eu não posso me arriscar a bater martelo e dizer que é. Só sabemos que haverá um lugar que será a sede do governo, o centro do governo do anticristo escatológico, tá bom? Nos dias de João era uma referência a Roma,
capital do império, lugar onde se encontrava Domiciano, que se fazia passar por um deus, na época de João, né? A Babilônia representa a independência humana em relação a Deus. Isso significa rebeldia contra Deus. A origem de Babilônia foi Babel, lugar onde Nimrod, que é o criador da cidade da Babilônia, né? Nimrod, descendente de Cão, que é o descendente de Noé, que foi amaldiçoado, construiu a sua cidade. Então, Nimrod construiu em Babel a sua cidade. Tornou-se célebre e projetou uma torre para alcançar o céu por suas próprias forças, como está lá em Gênesis capítulo 11, né? A Torre de Babel. Nós conhecemos bem onde houve a confusão de línguas e ali havia essa bagunça generalizada aqui da idolatria e adoração aos deuses falsos. Babilônia tem sua própria organização, a sua política e o seu comércio funcionam muito bem. Então, a gente percebe aqui em Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então, esse poder aqui, envolvendo o poder armamentista, bélico, o poder de domínio, o poder de riqueza mesmo, né? De influência mundial, tá? Além do comércio também, né? Funciona muito bem. O comércio é prática tão comum na vida humana, toma aspectos malignos, quando se comercializa o que não deveria ser vendido. Por exemplo, podemos mencionar o episódio quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Assim, o comércio da Grande Babilônia inclui uma abominável troca de valores. O ápice de tal negociação é expresso através do comércio de almas humanas ou de vidas humanas, né? Que almas aqui é uma representação de vida, de seres humanos como um todo. Apocalipse 18, versículo 13. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Aqui se refere ao comércio feito nessa época aqui do Apocalipse, né? do anticristo escatológico. Então, corpos e almas de homens, ou seja, corpos de homens, corpos mortos, né, de pessoas já mortas, vão ser comercializadas. Não sabemos se vendidos mesmo literalmente ou se apenas uma referência simbólica aqui a esses corpos, né, que seriam talvez procurados para algum tipo de ritual macabro, enfim, a gente não sabe exatamente, né? E vidas de homens também, né? As almas aqui se referem às vidas, ou seja, corpos de pessoas mortas e corpos de pessoas vivas, né? Pessoas ainda vivas, sendo comercializadas ou para escravidão ou até para sacrifícios pagãos, né? Isso aqui vai ser muito comum na época do Apocalipse. Não que não exista hoje, já existe. Crianças que desaparecem, já se sabe, não é para quando é raptado, né? Ou é para escravidão sexual infantil, né? Infelizmente, ou é para, inclusive, sacrifícios humanos, né? Em certas religiões e ritos, né? Bastante controversos hoje em dia. A mais clara forma de comércio de almas é através de uma falsa religião que se pratica apenas por motivos financeiros. Também é uma forma de entender, não é? Seria essa prostituição espiritual, quando você se diz cristão, mas você tem, na verdade, motivação financeira. O que é bastante comum, né? No meio evangélico, inclusive. O que será a Grande Babilônia? Uma hipótese é que a cidade com esse nome, às margens do rio Eufrates, hoje reduzida a ruínas, venha a ser reconstruída e volte a ter projeção mundial. Outra teoria associa a cidade a uma região de alcance mundial. É o que eu acho mais plausível, né? Seria essa outra teoria aqui. Mas também não descarto que haja uma espécie de ressuscitação, ou ressurreição, né? Da cidade antiga da Babilônia, tá bom? Seja real, seja física mesmo real, né? Geográfica, ou seja apenas simbólica, tá?
Como religião mundial, a alternativa mais plausível que a primeira, a Grande Babilônia poderia ser vista como uma falsa igreja, em contraposição à Nova Jerusalém, que desce do céu. João viu as duas cidades e seus destinos. A Nova Jerusalém é a noiva, Babilônia é a meretriz. Meretriz aqui é prostituta, né? Então você tem a noiva pura, né, imaculada, que é a Nova Jerusalém, a Igreja de Cristo em si, né? E temos a Babilônia, que é a representação da prostituta, que é o extremo oposto da noiva. Não é? Ela é a meretriz, é a prostituta. A Grande Babilônia será destruída pelos juízes divinos, enquanto que a cidade santa será a morada de Deus e do Cordeiro. Lembrando aqui que sempre que se fala em prostituição na Bíblia, e o sentido ali é espiritual, a prostituição espiritual é uma referência à idolatria, ok? Então, a Grande Babilônia, ela é a representação dessa religião e desse governo, né, desse sistema, né, do governo, que também envolve religião, que é idólatra ou para a adoração do próprio anticristo ou até para uma idolatria secular. Porque, por exemplo, filosofias políticas até como socialismo e comunismo, elas apelam a gente para ter essa religião secularizada. Não é a adoração propriamente de um Deus religioso, mas é a adoração de um sistema político religioso, que também descamba para ditaduras, não é? Como a gente tem percebido na história ocidental. Então, aqui pode tanto se referir a uma idolatria religiosa propriamente, quanto uma idolatria até não religiosa propriamente, como a idolatria política, que não deixa de ser idolatria, não deixa de ser também pecado contra Deus, e quem sabe até, né, essa religião única seja uma religião nem tão religiosa assim, mas uma religião de idolatria política humanista, né? Coloca o ser humano no centro de tudo, não é? Pode ser, quem sabe, é uma possibilidade também. A Nova Jerusalém muitas vezes é tomada de forma literal, é vista como uma cidade onde os salvos morarão. Contudo, o texto é carregado de símbolos, levando alguns a crer que a própria cidade é apenas um símbolo da igreja triunfante em si, né? Então, temos aqui um pequeno paralelo sobre a Nova Jerusalém e a igreja, e com esse paralelo terminamos a aula de hoje, tá? Na Nova Jerusalém, nós temos aqui a chamada noiva e esposa do Cordeiro. Você vê aqui nesses capítulos do Apocalipse, no capítulo 19, 21 e 22. E a igreja é chamada também de noiva de Cristo, em Efésios 5, 25 e 26. Ela é a noiva de Cristo, né? Então você tem aqui um paralelo da Nova Jerusalém com a igreja em si, né? Você percebe aqui pontos de convergência na imagem da Nova Jerusalém enquanto cidade e da igreja como, não a instituição, mas a igreja como organismo vivo de Cristo. E a Nova Jerusalém também possui 12 fundamentos. E a igreja foi fundada sobre os 12 apóstolos. Os apóstolos da época do primeiro século, da época bíblica. Tá bom? Muito bem. Muito bem, pastor Anderson. Perguntas e respostas agora está contigo. Se algum irmão tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer, ou até mesmo um comentário. A nossa irmã Dora, ela faz um comentário, né? No comentário dela, ela diz que quando conseguimos entender as escrituras, de fato, percebemos que tudo de ruim que já aconteceu no passado volta a acontecer, mas com alguns detalhes de piora para a humanidade, né? Isso revela aí a degradação da humanidade. E aí, pastor Davidson? Sim, concordo plenamente. A gente vive hoje uma geração que tem assim, muitos pontos de convergência para encaixarmos interpretações escatológicas, né? Então, como eu já disse, temos o governo mundial, que já está sendo construído, já temos uma ideologia voltada favoravelmente a esse governo mundial,
Já temos um esforço para uma economia mundial, inclusive usando moedas digitais, criptomoeda. Temos a revolução da informática, das redes sociais, da informática em si, né, da internet, que a facilita ainda mais, ao mesmo tempo que facilita a pregação do evangelho, a existência das igrejas, né, de modo digital, também facilitam assim essa convergência, né, para esse governo mundial ditatorial. Então, nunca na história da humanidade, conhecidamente falando, né, a gente percebe uma facilitação tão grande para o governo escatológico do anticristo e único mundialmente, né? Em outras épocas, na época de Hitler, por exemplo, ele foi um líder, não é? Um líder político, um ditador político, que se encaixa muito bem, mas na época dele não existia globalização. Na época de Hitler não tinha todo um favorecimento mundial, até na ideologia, na cabeça, né? Na mente das pessoas, até com o uso do próprio celular, né? Que não deixa de ser uma espécie de marca da besta também, né? Que está presente em nossa vida, a gente não consegue mais viver sem, não é? As tecnologias, o celular, eu não preciso de um chip na minha testa ou na minha mão, eu já tenho o celular, ele já é um sistema de controle que o sistema globalista tem da minha vida, ele sabe de tudo. Aliás, quem quiser acessar sabe mais da minha vida do que eu, né? Porque o Google sabe mais da gente do que a gente, para vocês terem uma ideia, né? Então, tudo isso favorece, só favorece a tese do anticristo, né? Então, de fato, vai piorar, entendeu? Espero que vai piorar. É uma questão de tempo e a perseguição aos cristãos ela se tornará mundial, sim. Essa é a perspectiva de Verdade. quem estuda escatologia. Na verdade, já começa a acontecer, mas não com aquela pressão quando a gente olha para alguns países, né? Que tem aquela pressão, aquela agressão, né? Física de tirar, de tomar e etc. Mas a gente começa já a ver, a perceber os, Isso. os primeiros movimentos, né? Cerceando direitos de fala, de resposta, de posicionamento, inclusive, né? De poder discordar do outro e viver, seguir adiante. Eu me lembro que esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa e eu comentei que antigamente era interessante, a gente podia até discordar do time de futebol. Eu venho do Rio, eu falava Flamengo, Vasco, Fluminense, aquela encarnação, aquela zoação. Hoje tem que ter muito cuidado, né? Porque se você, dependendo de como você discorda, se for dentro da dinâmica do passado, você cria ali um cisma, um racha, uma perseguição, uma agressão verbal e ao mesmo tempo física, e assim por diante. Então, realmente, a gente precisa estar antenado a respeito disso. Vai se complementar aí, meu amigo. Inclusive hoje em dia, a- a- aqui no Brasil, né, falando modernamente no Brasil, tem pessoas sendo presas porque fizeram piadas. Tem humorista, você pode até não gostar da piada que o humorista fala, mas você não, é só não assistir, é só não ir pro show dele, não assistir na internet. Mas daí a querer calar e prender o cara por isso, aí são outros 500, né? E já tem situações assim hoje. É complicado, Exato. realmente complicado, entendeu? Eu volta e meia, eu recebo alguns links a respeito de algumas coisas que apontam para essa questão da escatologia, sobre o final dos tempos e etc. Eu recebi um, não sei se você conhece esse canal chamado Israel. Cadê? Deixa eu me lembrar. É Israel Oficial, alguma coisa assim. Não sei se você conhece, é uma menina que fala, é Cultura Israel Israel com a Oficial. Aline? Acho que isso aí. Israel com a Aline, eu acompanho assim. É muito bom. Né?
E ela fala também a respeito das tribos que estavam sumidas e que eles começam a encontrar algumas que, a meu ver, né, é o reloginho que ele está andando, né, os minutos realmente relacionados ao fim. Israel já foi reconhecido como nação, agora vem o chamado ajuntamento físico, né, quando Deus diz que vai reunir novamente o seu povo, aquela dinâmica toda, ou seja, tudo isso já vai apontando aí para o fim. E aí eu recebi também um outro, mas isso aí eu não estou sabendo, eu não estou me lembrando da fonte, um outro vídeo que fala a respeito de um jovem que ele está sendo até mesmo colocado, e aí não são palavras minhas, são palavras do vídeo que eu recebi, como um pseudo anticristo, digamos assim, que ele tem muitas riquezas, fazem muito, está envolvido com diversas coisas, e a empresa dele é uma das empresas que está ligada ao ramo de tecnologia, que de fato tem esse controle. Depois eu vou participar até com o pastor Davidson a respeito desse vídeo, mas a título de curiosidade, porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós assistimos, até mesmo para não entrar por um caminho, né, totalmente distorcido, né? E se algum irmão quiser também que receber esse vídeo, é só me chamar no privado, eu compartilho. Mas fato é, quando a gente começa a estudar, né, e aí eu tiro o chapéu, começo a estudar com quem domina a língua, né? O pastor Davis é uma dessas pessoas que nos dá a oportunidade de compreender, inclusive, questões culturais, questões que estão envolvidas com relação aos finais do tempo e também à volta de Cristo Jesus. A gente realmente, aquilo que a nossa irmã Dora fala, faz muito sentido. As coisas estão acontecendo e nós precisamos estar aí mais antenados, né, percebendo e também vigilantes e nos fortalecendo, porque a volta de Cristo Jesus se aproxima de fato. Queria até mandar um abraço aqui para a nossa irmã Nilce, né, que disse aqui que estava com saudade dos nossos estudos, né? Muito obrigado, minha querida. Um beijo no seu coração, tá bom? Joia, eu lembrar aqui, ó, meu livro também, né? Queridos irmãos, olha, eu vou colocar o pastor Davis agora com a tela toda. Ele mais uma vez vai fazer propaganda de outros livros que ele já lançou. E já tem um que, se Deus quiser, agora em outubro também será lançado. Aquele que ele havia comentado conosco, o Salmo 91, na mesma dinâmica do Salmo 23, né? Ele vai estar trazendo aí para nós, mas eu não vou falar. Vou deixar ele falar, ok? Anota aí, eu já coloquei lá em cima como é que você faz para fazer contato com ele, caso você queira adquirir, né, uma das suas literaturas. Pastor Davidson, por gentileza. Muito bem, você pode fazer contato comigo para conhecer essas obras aqui, ó. O Salmo 23, né? As revelações originais do Salmo 23, que você já conhece. Temos aqui uma playlist de lives sobre esse livro aqui. Analisamos versículo por versículo, palavra por palavra, o Salmo 23 com base na língua original hebraica, tá? Esse aqui você já conhece bastante, você que acompanha aqui as nossas lives. Tem também um livro que eu lancei esse mês, como eu já disse no começo, né? Pessoas como eu, pobres assim, de Maré DC, descansam carregando pedra, né? Então, nessas férias, eu produzi e consegui publicar 2 livros a mais, né? Guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Esse é um livro especial feito para mulheres. Então, você, minha irmã em Cristo, que tem interesse em saber as revelações bíblicas de como Deus se revela como seu protetor especial, como o seu refúgio secreto, o seu guardador fiel, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, de minha autoria, você faça contato e vai ser uma bênção para a sua vida esse livro aqui, tá bom? É especificamente para mulheres. Não é que os homens não possam ler, claro que podem ler, né? Mas é uma questão de foco, né? Eu tenho foco aqui na linguagem, na abordagem para mulheres. E o meu outro livro, que eu também lancei esse mês de julho passado, né?
Aqui, ó. As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey. Essa é uma comédia, é a minha segunda comédia publicada. É uma comédia interessante, porque aqui, além de eu falar as loucuras, né, desse apóstolo fictício, chamado Apóstolo Valdecrey, né, que está bastante engraçada a história, ele também, lá no final desse livro, eu fiz um apanhado bíblico, né, sobre o porquê a existência dos apóstolos neopentecostais hoje em dia não tem nada a ver com os apóstolos da Bíblia, tá? Então ali tem um estudo bíblico bastante completo também, lá no final, eu explicando por que eu não creio nos apóstolos neopentecostais como sendo verdadeiros, e também o porquê que eu estou fazendo piada com isso, né? Por que eles são dignos de piada. Então, está aqui o livro, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey, tá bom? Se você quiser saber como adquirir, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. E eu então vou te dar informações sobre como adquirir qualquer um desses livros aqui. Joia, 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 joia. Deixa eu só colocar em tela os contatos aí do nosso irmão querido pastor Davidson. A nossa querida irmã Dora já falou que ela quer que ela quer que ele dá direcionado aí para as mulheres, já que ela trabalha com as mulheres. Gente, eu não estou voltando, voltei. Né? Ela quer um livro, então, ó, esses aí são os contatos, o telefone que você pode fazer contato com o pastor Davidson para adquirir aí uma aí das suas obras. Eu assino embaixo, já li algumas das obras dele. Eu tenho aquele, não sei o que, do bigode. Como é que é o nome? É a minha primeira comédia, O Apóstolo Bigode. O Apóstolo Bigodudo, né? Oi, é a minha primeira comédia, O Apóstolo Bigode Santos. Isso aí, isso aí. Então, vale a pena você adquirir uma das literaturas do pastor Davidson. Será edificada, e outra você vai dar boas risadas e ao mesmo tempo vai fazer boas reflexões, tá bom? Queridos, nós estamos encerrando aí nosso movimento aí de introdução ao livro de Apocalipse. Eu quero já me desculpar com o pastor Davidson, a sua esposa, melhor dizendo, que 8 horas eles tomam café, né? E a gente já avançou aí no nosso horário, então, por gentileza, peço desculpa, Márcia, por mim. Quero agradecer a cada um dos nossos irmãos que estão conectados a nós. Nós retornaremos com relação à introdução ao livro Apocalipse para finalização das aulas na próxima semana. Tem semana que vem mais outro para encerrar essa parte do Apocalipse, porque já tem um outro estudo na gaveta. Agradeço aí a participação, a presença virtual do Albert, da Neidileia, da Sônia, da Zilmar, da Ilma, da Dora, da nossa irmã Nilce, da Sônia Val e outros irmãos aí que estiveram e estão presentes conosco. Eu quero convidar o nosso querido pastor, então, para fazer a oração final. Pode fazer, querido? Claro, vamos orar então e assim encerramos, né, a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar um pouco mais da tua palavra, especialmente o livro do Apocalipse, que tantas dúvidas tem levantado para muitos irmãos. Nós te exaltamos por isso, te exaltamos porque já estamos chegando na reta final do nosso estudo e clamamos a ti, ó Deus, as tuas bênçãos, clamamos a ti as tuas misericórdias também, e que possamos estar preparados, ó Pai, caso os acontecimentos do nosso mundo estejam se encaminhando para os momentos finais da escatologia em nossa geração. Então, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, se for essa a nossa condição e esse o planejamento do Senhor para a nossa vida. Trata conosco, nos abençoe em tudo. Nós assim clamamos a ti por estas bênçãos
e agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Retornaremos amanhã com Amanhã com Deus. E na próxima quarta-feira, o estudo, a introdução ao livro do Apocalipse. Pastor Davidson, Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom a todos. Amém. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.